A Bíblia diz que vou falar igual Luiz Hermínio, dá de presente a sua atenção. Sempre quis dizer isso. A Bíblia fala uma coisa que às vezes eu sinto temor. Muitos homens e mulheres de Deus, para pregar a mensagem que eles tinham que pregar, eles precisavam ser tocados pela mensagem antes na própria vida deles. Você vai ver inúmeras partes da Bíblia, Deus experimentando, permitindo que Isaías, tantos outros, Oséias, que eles vivam essa verdade na vida deles, na própria vida deles. E não foi diferente comigo. Na semana retrasada, eu estava em oração. Às vezes as pessoas elas acham que a gente fica 8 horas por dia orando, né? Não, pastor, não, a gente tem vida, a gente vive, come, vai no banheiro, né? Mas eu tava assim, sabe quando você está ali limpando a casa, mas seu coração não consegue desligar? Eu não sei se você já teve esse sistema de alerta do Espírito Santo, que não tem nada acontecendo, mas você sabe que tem alguma coisa no mundo espiritual se movendo. E eu penso, eu não posso estar distraída nessa hora, eu tenho que estar alerta com o que Deus está fazendo. E aí me veio um desejo, eu vou abrir um jejum. Quando eu não consigo discernir o que é, eu sei que tem uma coisinha ali, mas eu não sei o que é, eu abro um jejum. Porque o jejum, na verdade, ele deixa a gente muito sensível à voz de Deus. E se a gente está muito usufruindo das coisas, muito distraído, a gente não consegue. Eu vou abrir um jejum para ouvir o que Deus está me falando. Só que o que aconteceu? Eu não abri o jejum. Passou o dia, comi. Você já viu quando você quer fazer um jejum e você esquece? Parece que aquela comida na sua boca, na hora eu falei, meu Deus, misericórdia, agora já engoli metade, não dá mais. Mas enquanto eu fui orar, mesmo nesse dia, Deus falou comigo assim: quando você vem para a minha presença, presta atenção nisso. Quando você vem para a minha presença, eu anestesio o seu coração. E eu começo a tocar em lugares que causariam muita dor para você. Eu anestesio você, porque se eu tocasse nesses lugares, sem a anestesia da presença de Deus, você não suportaria. E eu falei, Deus, por que o Senhor está falando isso comigo? Eu falei, nossa, às vezes, tantas áreas que já foram tocadas por Ti, tem mais coisa. E Deus falou, tem. E aquele dia Deus me preparou, eu sabia que Deus ia mexer em alguma coisa. E vocês sabem que todas as vezes que eu ministro aqui, eu rasgo muito meu coração, né? Falo muito. É uma forma que Deus me deu e eu quero ser fiel a ela até o fim. Antes, quando tinha 200 mulheres, era fácil rasgar o coração quando não era gravado pelo YouTube. Agora, né? Uma multidão de mulheres, e não é só vocês que ouvem as palavras, mas são as mulheres que estão lá. Mas Deus tem falado comigo, para mim continuar, para mim não mudar. E aí, terça-feira de carnaval, eu recebi um convite da minha mãe. A mãe falou assim para mim, um milagre aconteceu. Eu falei, o quê? Teu pai veio para a praia, meu pai não gosta de ficar sozinho na dele. Teu pai veio para a praia, passou num lugar, comprou um camarão e pediu para fazer um almoço em família. Quem conhece a minha história, meu pai, vai dizer que é um milagre. E ele foi. Só que eu tinha o retiro para ir, queria ir no final do retiro. Vitória estava lá, queria ouvir a palavra do meu marido, queria estar lá no retiro. Meu coração estava para ir para o retiro. E Deus falou assim comigo, ouça a minha voz, pega o teu carro e se joga para essa praia. Fui. Cheguei lá na praia, parei. E nós entramos numa conversa em família, ali junto. E quando eu entrei na casa da mãe da praia, o Espírito Santo falou assim comigo, larga tuas coisas, teus pertences aqui, porque hoje eu vou tratar contigo. Eu falei, misericórdia. E eu sentei, sabe quando aquela paz invade teu coração? Eu sentei e nós começamos em família a conversar. E aí o meu pai no canto da varanda, ele me olhava muito sério. Eu falei, misericórdia, Senhor. Ele me olhando e ele parado. Meu pai é um homem muito bonito, moreno alto. Parado assim, eu admirando ele. Eu falei, nossa, meu pai é um bonitão, né? E aí ele solta uma assim,
eu fui um bom pai para ti? Eu te machuquei? Ele nunca me perguntou isso. Quando eu fui consertar com ele, há anos atrás, eu fui lá e chamei ele. Falei, pai, né, me perdoa. Mas ele nunca, na vida, fez essa pergunta para mim. Que tipo de pai ele havia sido? Eu gelei, da cabeça aos pés. Falei, mentir eu não posso. Ferir ele eu também não quero. Daí sabe aqueles pedidos de sabedoria que você pede em 1, 2 segundos para Deus? Eu abri minha boca e falei assim, pai, não é que o pai foi um pai ruim. O pai na verdade não era de bater na gente, não era de machucar, de dar surra, o pai não era. A dor foi a ausência, o pai era muito ausente. E eu comecei a falar com ele. Teve um dia, ele não sabia porque ele estava bêbado. Teve um dia que o pai fez isso, isso e isso. Ele falou, eu fiz isso? Falei, fez. E ele começou a chorar. Ele começou, sabe quando o homem faz aquele beicinho assim, que o queixo começa a ficar assim, que ele tentou segurar e ele começou a chorar. E ele ficou lá, e ele não perguntou mais nada. E naquela hora eu não senti de falar, pai, mas fica tranquilo, tá tudo bem. Eu não falei nada disso, ficou um silêncio, sabe aquele constrangimento? E ele ficou chorando, encostado. E aí nós conversamos sobre outros assuntos, né? O meu irmão veio bem sábio, graças a Deus quebrou o gelo, começou a rir, trocou de assunto. Meu irmão olhou para mim assim, tipo, tu não devia ter dito isso pro pai. Mas ficou tudo bem. Na hora de ir embora, quando era umas 3 da tarde, nós ameaçamos ir embora, ele não queria que a gente fosse embora. Não vai embora, vocês vão ficar. 3 horas é muito tarde para ir embora. E nós ficamos. E fomos ficando, e fomos ficando. Na hora de me arrumar para ir embora, pegar minhas coisas, ele falou assim, ó, Viviane, vem aqui. E aí eu fui. Eu entrei dentro, quando todo mundo estava lá fora, ele olhou para mim, nos meus olhos, tocou em mim e falou assim, filha, me perdoa pelo pai que eu fui. Me perdoa. Eu não queria fazer aquilo que eu fiz que você falou. Eu não queria ter falado o que eu falei. Se eu pudesse, eu seria um homem totalmente diferente. Tu me perdoa. Eu não queria ter causado isso contigo. Eu não queria que tu tivesse sofrido isso. Ele falou, eu te amo tanto, filha. Meu pai nunca falou isso. E eu estava com a palavra pronta para ministrar. E eu falei, eu estou sendo atingida pela palavra que eu vou ministrar. Porque Deus me lembrou que eu fui lá falar com ele, mas ele nunca tinha vindo falar comigo. E era como se Deus mostrasse para o meu pai a condição dele. E Deus falou assim comigo, filha, tem feridas dentro do teu coração ainda, que não são curadas a partir de você, é curada a partir do teu pai. Olha gente, isso que eu descobri. A Bíblia fala assim, que o coração, que nos últimos dias o coração dos pais se voltariam para os seus filhos. E o coração dos filhos se voltariam para os seus pais. E ele viria e sararia a terra a partir disso. Existem terras no nosso coração que só são saradas com essa volta. Não tem outro jeito. E eu levando tudo que eu já tinha resolvido, eu sempre testemunhei. Não, eu pedi perdão para o meu pai. A gente conversou, a gente orou. Mas o meu pai nunca tinha voltado o coração dele para mim. E pela primeira vez eu olhei um homem e Deus falou assim para mim, nunca mais cobre desse homem nada. Ele é livre perante mim. Você não sabe as guerras que o seu pai também teve que enfrentar. Você não sabe as dores que ele enfrentou, então não cobre mais nada desse homem. Desfrute do pai que você tem. Porque a rejeição, gente, mesmo pastora, que não quer dizer nada, tá? Nada. Nós somos todos iguais. Temos as mesmas dores, às vezes os mesmos sentimentos. Ser pastor não te dá uma capa que faz você voar. Quando acaba a reunião, eu pego o meu carro e vou para casa. Tem coisas para resolver. Não tem isso. E mesmo, às vezes pregando para tanta gente, às vezes eu tinha umas agulhadas de rejeição no meu coração. No grupo da família, por exemplo. Vou falar, né, mãe?
Eu botava alguma coisa e o pai não comentava nada. O meu irmão botava, ai que legal. Olha que criancice isso. Não tem nada a ver. Mas eu tinha uma coisa de rejeição tão grande que eu dizia assim, o pai não gosta de mim, não adianta o que eu faça. Tem gente que está se identificando. Você já é madura, casada com filho, mas às vezes aquilo... E naquele dia... Não, e antes disso... Estou abrindo... Acho que Deus está abrindo a terra para colocar as sementes hoje. Uma das frutas que eu mais amo é abacate. Amo abacate. Desde pequena, amo. E abacate raiz, aquele que a gente corta, coloca açúcar dentro e come de colher no próprio abacate. Aí, meu pai sabendo disso, semana retrasada, né mãe? Ele sabia, ele foi no mercado, passou especialmente, comprou 4 abacates para mim e trouxe na minha mão, filha, abacate para ti. Eu já senti Deus movendo. E eu percebi que Deus é especialista em curar lugares que a gente até... ele não precisa. E Deus está falando, precisa. Ontem eu ouvi um testemunho, há um tempo atrás, o Telmo ministrou sobre paternidade num culto de domingo. E uma moça congrega com a gente, trouxe o pai dela no culto. E o pai dela foi ausente, traiu a mãe dela, largou a mãe dela. O pai dela não supriu financeiramente, foi aquele homem que era uma vergonha para a família. Mas ele era um bom pai na questão do carinho, ele era um bom pai. E ela disse e ela me contando que o Telmo, no meio da ministração, falou assim, eu queria que aquelas pessoas que não tiveram um pai, que se sentem órfãos, que se sentem sozinhos, se levantassem. E o pai dela estava do lado dela. E ela pensou, eu não vou me levantar, porque eu não tenho nada contra o meu pai. Apesar de ele ter sido assim, ele foi presente como pai. Quando não foi a surpresa dela, quando o pai dela se levanta. O pai dela se levanta e começa a orar e a pedir para que Deus curasse o coração. E ela disse assim, Vivi, foi aí que eu lembrei que o meu pai perdeu o pai dele com 3 anos de idade. E a gente começa a descobrir algumas coisas, Deus começa a trazer à luz coisas. E na minha casa essa semana foi só remexer raízes profundas, foi só Deus mexendo, Deus confrontando. E pode esperar que na tua casa também vai ser assim. Essa unção vai te pegar, vai pegar a tua casa, vai pegar a tua família. E Deus vai começar a curar coisas que você nem sabia que você tinha. Essa palavra faz um tempo que tem sido gerada no meu coração. O vinho que muitos bebem hoje só pôde ser construído porque uma uva permitiu ser esmagada ontem. Teve um dia à tarde, vocês sabem que eu sonho bastante porque eu descanso. Né? Quem sonha dorme, né? É uma benção. Olha o sonho que eu tive, gente. Sonhei que eu estava numa conferência, num lugar de ministração, e tinha uma ministra famosa caída no chão, chorando muito, como se ela estivesse destruída. E ela ia ministrar, mas ela dizia assim, eu não consigo mais ministrar, eu não tenho mais coragem de ministrar. E no sonho eu me abaixei, ela chorando, uma poça de lágrimas, eu baixei e falei assim para ela, tu não sabe que existe a essência das uvas esmagadas? Olha o que eu falei. Aí ela falou assim, não, então, a tua ministração hoje vai ser uva esmagada, porque o vinho vai vir depois. E eu acordei com aquele sonho, e Deus falou assim comigo, vocês esquecem da beleza das uvas esmagadas. Vocês esquecem da essência quando uma uva é esmagada, e o propósito para que ela é criada, para que um vinho novo seja feito. Nós pedimos, eu quero um vinho novo, eu quero o novo de Deus. Ele falou, mas algo precisa ser esmagado, algo precisa ser pisado. Sabe, Deus mudou a forma daquela uva para que ela se transformasse em líquida. Será que você pode deixar Deus esmagar você, a sua essência, para que você seja aquilo que Ele quer que você seja? Uma uva inteira não faz um vinho. E Deus começa a nos anestesiar para mexer conosco. Sabe, quando nós não entendemos o nosso passado, nós ficamos presos a ele sem conseguir superá-lo. E sabe por quê que eu creio que Deus mexeu comigo isso? Esse ano vai ser um ano de muitos desafios para mim.
E talvez eu precisava que Deus tocasse justamente nessa área na minha vida, para que liberasse algo, uma unção nova, que estava totalmente ligada à cura da minha paternidade. Vocês entendem? Estava totalmente ligada a essa entrega. E eu descobri que tem áreas na nossa vida que ficam travadas, emperradas, quando nós não permitimos que Deus nos esmague. Que Deus comece a dobrar a nossa vontade no nosso coração. O passado, ele se aplica muito a isso. É impressionante como lugares no passado que nós não vencemos, eles se tornam cárceres emocionais que destroem o nosso presente, destroem o futuro e ainda destroem o nosso chamado e o nosso destino. Pessoas que têm dificuldade de perdoar, você está fazendo mal para você mesmo. Está segurando coisas na sua vida que não é para você segurar. Gente, eu fico às vezes impressionada quando eu converso com alguém, que ela vem falando assim: ai, a minha vida está detonada, ai, a minha vida está tão emperrada, parece que nada dá certo, eu me movo para um lugar, não vai, e eu me movo para outro e não vai, e eu tento ter relacionamento com Deus e eu não consigo, e aquele desespero. E aí eu me assento, às vezes eu consigo entrar numa conversa profunda, o passado mal resolvido está presente, coisas que não foram resolvidas dentro de você, coisas que ainda estão lá, sabe? Tem mulheres que chegam, às vezes o seu marido paga o pato pelas primeiras versões masculinas da sua vida. Às vezes o seu marido, que não tem nada a ver com a situação, ouve coisas de você que ele não precisaria estar ouvindo. Mas você parece que joga nele coisas mal resolvidas do seu pai, de alguma figura masculina da sua vida. Você está me entendendo? E isso vai destruindo a sua vida. Tem mulheres que falam: tu pensa que eu vou ser teu capacho? Ela de certo escutou a mãe falando isso pro pai. Aí o marido fala: ai, ai, ó. Tipo assim, eu só quero que tu faça um almoço para mim. Eu não sou teu capacho. Calma, né? E é um chamado para nós. É verdade, eu falei numa coisa interessante, né? Já contei isso para vocês uma vez, eu estava cozinhando. Gente, cozinhar para mim é assim, é vencer na vida. Quando eu cozinho, eu venci na vida. Eu me sinto assim, sabe quando você consegue fazer atividade física, e você faz e você está lá toda suada? Venci na vida. Eu cozinhar é assim. Eu vim de uma, nós vamos hoje botar bastante coisa para fora, mas eu vim de uma geração de mulheres que fugiam da cozinha e trabalhar fora. E aí eu estava numa época que Deus falou: volta para tua casa, vai cozinhar, não sei o quê. Aí eu estava me achando na cozinha. Nossa, fiz uma polenta com galinha. Aprendi no Treviso, casa italiana. Elas me ensinaram: ó, faz assim, faz assado. E aí esse dia eu fiz a polenta, meu marido ama. Você já viu quando você faz a comida preferida do seu marido? Se prepare. Ele escuta como tipo assim, ó, hoje tem. Aí, fiz a comida preferida dele, ele estava, nossa, como... Tipo assim, a linguagem do amor do Telmo ainda é atos de serviço. Então, quando eu faço alguma coisa para ele, ele se sente muito amado. E o homem, quando se sente muito amado, misericórdia. Aí sentiu muito amado, né? Daí eu estava lá no fogão, tal. Gente, Deus falou assim comigo no fogão. Eu lá, ai, como eu sou uma boa esposa, ó. Deus falou: pega o prato dele, já estava sentado, e serve ele. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Me humilhar a esse ponto. Ele tem 2 pernas, 2 braços, ele é saudável. Não. Está amarrado. Me faltava. E aquela voz de novo: faz o prato do teu marido. Que humilhação, Deus. E Deus falou: não é humilhação. Tu vai construir um princípio dentro da tua casa. Aí eu, meio contrariada, peguei o prato dele. Já viu quando você faz uma coisa meio contrariada? Tem a polenta, tal, fiz ali. Entreguei o prato para ele. Ele: o que foi? Eu falei: amor, eu servi para ti. Bem falso. Aí ele é assim: nossa, amor, obrigada. Ai, vem cá, me dá um beijo e um abraço. Aí a Vitória, mãe, ela fazendo o prato do pai. Mas, gente, foi tão interessante que quando eu sentei na mesa,
ali para comer junto com ele, ele estava tão honrado, sabe? Fosse como eu levantasse o valor dele dentro de casa. Eu dissesse: tu é importante. Aqui nessa casa tu tem valor. Pode ser o homem que Deus te chamou para ser, porque tu tem valor nessa casa. E aí, quando eu menos esperava, eu estava lá comendo, ele assim: amor, que delícia, põe mais. Eu falei: confiado. Agora vai a luta. E eu, claro que eu ponho mais. Mas sabe o que começou a acontecer? A gente ia num churrasco, na casa de alguém, eu era aquela que botava o meu prato e salve-se quem puder. Eu comecei a perguntar para ele: amor, quer que eu te sirva? Gente, aquilo gerou entre nós dois algo tão especial. Às vezes na sobremesa, porque o tempo fala muito, é muito conversador, eu não tenho paciência de esperar. Eu vou lá, pego a sobremesa, eu já pego o que ele gosta, já trago, ponho na frente dele. Aí outro dia ele falou: amor, como tu cuida de mim, né? Eu falei: ai, que bom. Glória a Deus. Porque essas pequenas coisas vão construindo a nossa casa outra vez e trazendo princípios e valores. Tudo que um homem, a Bíblia fala assim, ó, que homens amem as suas esposas. Porque o homem amar a gente. Esses dias a gente estava comendo, ele estava brigando pela metade do meu lanche, esperando que eu não desse conta do lanche. Tu vai dar conta, tem certeza? Tu vai comer tudo, tem certeza? O homem, ele precisa ter um mandamento de amar. O homem às vezes é muito egoísta, pensa só nele. Mas para a mulher Deus pediu: honre, porque para nós é difícil honrar. Às vezes a gente sabe mais que eles, a gente está lá na frente. E às vezes não é o que você fala, mas é a forma que você fala. Às vezes você fala assim: está te atrasando, ele se atrasa para alguma coisa. Podia perguntar: amor, está atrasado? O que houve? Não. Sempre se atrasa, né? Já deu start para a briga. A gente vai aprendendo com os anos de casamento a liberar palavras que não acusam, mas que de comunicação. Tá pegando aí? Tem algumas confusões que abrem por causa disso. Sabe? E um passado mal resolvido, ele pode travar a sua vida, destruir os seus relacionamentos, propagar uma ferida que muitas vezes é passada de geração em geração. E as raízes que foram lançadas no solo do nosso coração, nos primeiros anos de vida da gente, formaram a visão que nós temos de nós, de Deus e da nossa família. Querendo ou não, você faz muita coisa muito parecida com a sua mãe. A forma como você faz o arroz, como você descansa às vezes a colher. Às vezes você vai ver assim, ó, olha como é verdade. Se você é marisqueira, você sempre foi para a praia com seus pais, tal, você vai gostar de um pirão de peixe, com aquelas postas que era antigamente fritinha, não é? Desses filé de hoje em dia. Pirão d'água, quem é que já comeu aqui pirão d'água? Gente, eu amo. Aí, o que acontece? Você vai num restaurante maravilhoso hoje, mas quando você tem aqueles desejos, o que dá vontade de comer? É aquela comidinha da infância. Já percebeu? Quando você não está legal, quando você está com alguma doencinha, uma gripezinha, você quer aquela sopa da sua mãe, você quer aquela comidinha que lembra a infância. Porque é muito do que molda o nosso caráter, até o nosso paladar, até quem a gente é, sabe? E essas raízes que foram lançadas no solo do nosso coração, elas também vão moldar a forma que a gente vai se relacionar com as pessoas. E é aqui que eu quero entrar. Eu queria falar sobre 2 tipos de herança. Aliás, para não perder, nós saímos da nossa casa com 3 tipos de herança. São várias, mas 3 pelo menos nós saímos. Primeiro, a herança física, DNA. Não adianta, se a sua mãe tinha um nariz grande, te prepara. A não ser que você se escape, não é? Ai, já viu assim, não, é que eu sou da família do meu pai. Ah, porque eu sou muito parecida com a família da minha mãe. De qualquer forma, você vai ter as características do DNA, da sua família, do código genético que está em você.
né? Tem gente que nasceu magra, acabou. Tem gente que já nasceu, vocês sabem, que o leite materno parece que era adubo. Mas a gente fala, essa menina só toma leite materno. Eu falo, meu Deus. É assim. É característica, cor de olho. Inclusive, algumas até doenças hereditárias, misericórdia. Mas a minha avó operou do joelho há pouco tempo, com quase 90 anos. E o médico falou para ela, as suas filhas e as suas netas serão as minhas próximas pacientes. Eu falei, está amarrado. Mas meu joelho já está aqui meio que dando sinal. Então, essa questão hereditária, fisicamente nós trazemos. Outra herança que nós trazemos. Deixa eu pegar aqui. A herança emocional. Essa herança social. Do nível social. Das emoções. Se a sua casa era uma casa de confusão. Já viu? Aquela casa que é prato voando, garrafa de café na parede, briga. Casa de briga, de confusão. Tem casas que a mãe era aquela que instigava o pai a brigar com os filhos. O pai chegava em casa, a mãe começava a se transformar numa megera. Ele fez isso hoje, ele fez isso, aquilo. E o pai irritado, às vezes cansado do trabalho, não era a hora, batia nos filhos de uma forma errada, corrigia, muitas vezes com surras indevidas. E sabe o que eu descobri? Se a herança da nossa casa é uma casa confusenta, de briga, quando a gente casa, parece que criar uma confusão é um ambiente comum. Tem pessoas que não sabem lidar com a paz. Ela tem que criar uma confusão. Você já conheceu pessoas assim? Onde ela vai, tem uma confusão. A faculdade que ela estuda, ela é confusenta da sala. No trabalho ela é confusenta. Na família ela é confusenta. Ela sempre tem uma palavra desnecessária para soltar. Sabe aquele comentário infeliz? Você fica assim, nossa, que comentário infeliz. Mas ela faz questão porque aquele ambiente de briga é comum para ela. Então até isso ela reproduz. E nós temos a herança espiritual. O que a nossa família acreditou. Onde nós fomos gerados, onde nós fomos criados. É uma herança para a nossa vida. E sabe, assim como a herança emocional fala desse ambiente da casa, a herança espiritual vai falar muito do nosso relacionamento com Deus. E além dessas heranças, há efeitos duradouros de carência em relação a pai e mãe, que podem nos afetar perpetuamente, profundamente, no que chamamos isso de ferida materna e ferida paterna. Além dessas heranças, existem práticas que podem ter gerado feridas no nosso coração. Sabe de uma coisa? Eu tenho observado, e isso eu vi na minha vida, vejo de muitas mulheres, muitos homens de Deus, que quando Deus chama eles para algo mais profundo, chama eles para funcionarem dentro do propósito deles, eles vão dar, muitas vezes, a primeira desculpa é: olha de onde eu vim, olha a minha raiz. Eu queria que você abrisse em Juízes 6. Vamos lá? Juízes está lá no comecinho da Bíblia, depois de Levítico, Números, Juízes. 6:11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uva. Olha só o fundo disso aqui. Gideão estava malhando trigo, debulhando trigo, no lugar de prensa uva. Porque ele estava se escondendo dos midianitas. Os midianitas é um tipo de inimigo que não te impede de você colher, de você plantar. Você planta, você trabalha, mas na hora que você vai desfrutar do fruto do seu trabalho, quando você vai colher da sua plantação, ele aparece para roubar. Lembra que eu falei da celebração? Que às vezes o inimigo, ele não impede que a gente faça uma festa, mas ele rouba a celebração da festa. Esse inimigo de Midian, ele fazia isso, ele roubava.
E Gideão estava escondido. Eu vou malhar o trigo no lugar de prensar uva, porque eles não imaginam que aqui tem trigo. E Gideão, a fim de não ser descoberto pelos midianitas, 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. E ele falou: sou eu que o envia. 15. Mas Senhor, como eu posso libertar Israel? Perguntou Gideão. O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. E Gideão respondeu: se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Deus chama Gideão, e a primeira coisa que Gideão fala: mas como se eu sou o menor da minha casa? Às vezes, Deus está nos chamando e você fala: não, com o meu passado não. Com a história familiar que eu tive, com coisas que eu ainda não resolvi, não. E Deus está falando para você: eu quero levantar você, mesmo com o seu histórico de família. Eu quero levantar você, mesmo com o seu passado. Mas antes eu vou resolvê-lo. Antes eu vou arrancar feridas. Eu vou tocar em raízes. E eu vou levar para você para um lugar de cura e restauração. Por quê? Você só tem autoridade naquilo que você vence. Aquilo que você não vence, vence você. Então não existe outro lugar para correr. O lugar para correr é pedir: Deus, me toca nos lugares mais profundos. Sabe? E eu queria começar falando da ferida paterna. O papel que um homem exerce como um pai de sua família é importantíssimo. E quando essa hora chega na vida de um homem, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar para a paternidade que ele teve. Quando um homem realmente que gera um filho dentro de uma aliança de casamento, porque a gente sabe quantos homens geram filhos e mulheres não são pais o suficientes para assumir esse filho, para cuidar desse filho. Eu estou falando daqueles pais que são pais pela primeira vez. Quando eles se veem como os pais, as primeiras coisas que eles fazem é olhar para a paternidade dele. Todos nós, homens e mulheres, nós fomos marcados profundamente pelo nosso pai. É impressionante. Inclusive, a nossa relação com Deus será muito afetada pelo relacionamento que a gente teve com o pai. Um exemplo, eu sempre me sentia, quando eu era criança, eu me sentia que eu não era importante, sabe? Eu não era importante, principalmente meu pai. Eu não era importante, e outras coisas eram importantes, mas eu não era importante. O pai nunca tinha tempo, não parava, não dava uma atenção. E sabe, quando eu me converti e fui para Deus, eu tinha essa sensação com Deus, que Deus não me achava relevante, importante, que Deus estava nem aí para o que eu estava vivendo. Já teve essa sensação? Como o Gideão falou: se o Senhor é conosco, por que aconteceu isso? Quantas vezes eu falei: Deus, o Senhor não é comigo, olha o que está acontecendo na minha vida, não pode, o Senhor deve ser igual ao meu pai, omisso, distante. Eu via Deus como um Deus distante. E foi quando Deus falou assim comigo: deixa eu arrancar, deixa eu curar essa ferida paterna, porque nem o seu pai era assim. Às vezes nós aumentamos, colocamos lentes de aumento nos erros. Às vezes nem o seu pai era tudo isso, mas as feridas que você vai depositando, que você vai escondendo, elas vão, parece que criando, sabe, inflamando dentro de você e destruindo até aquelas coisas que são boas. Você já viu que um tomate podre tem que ser arrancado rapidamente dos tomates sãos? Porque ele tem a capacidade de ir lá e contaminar tudo. Áreas da nossa vida que não são curadas, elas têm o poder de contaminar todas as outras coisas boas. É impressionante como isso acontece.
Sabe, mas Deus deu para os pais e para o pai um depósito emocional para que ele colocasse na vida dos filhos. Todos nós temos um depósito emocional. É incrível. Tem mulheres que a linguagem do amor delas é encorajamento. Eu vejo quando você pode mudar o dia de alguém, quando você dá uma palavra de encorajamento. Nossa, você faz isso tão bem. Eu gosto tanto de estar contigo. Olha que legal que você fez isso. Como isso é bom. Você já viu a dificuldade que nós temos de encorajar as pessoas? E como a facilidade que nós temos de falar dos defeitos delas? Você percebe quantas vezes você vai chegar para o seu marido ou para os seus pais, você que não é casada, você vai mostrar o erro. Mas quantas vezes você encoraja e elogia? Por quê? Ainda tem aquela, se eu falar que ele é bom nisso, ele vai ficar todo bobo. E o que que tem? Ele vai se achar. Deixa esse homem se achar. Deixa ele se achar o bonito. Outro dia nós entramos no elevador e ele estava bonito, meu marido. Aí eu pensei, nossa, que bonitão. Casava com ele de novo, fácil. E aí entrei no elevador e falei, amor, tá tão lindo. Tá tão bonito. Amei essa cor, combinou contigo. É mesmo? Sabe? Você acha? Mudou o tom de voz, o olhar. Daí eu só curtindo para a igreja, ele só assim no retrovisor, só se olhando. Você não tem noção do que algumas palavras bem colocadas podem fazer por sua vida, por seu casamento, por sua família. A gente não tem noção. E eu descobri que certos depósitos não são só bonitinhos, são depósitos que nós precisamos ter. E quando nós não temos, gera uma deficiência. E eu queria falar dos sintomas que uma mulher tem. Vou falar das mulheres, né? Pode também se aplicar aos homens. Mas sintomas que nós temos quando a nossa paternidade é ferida. E se você se enquadrar em algum desses sintomas, quem sabe Deus quer desvendar isso no seu coração hoje, trazer cura para a sua vida. Primeiro sintoma, insegurança. Gideão pediu. Ele falou, se o Senhor mesmo é comigo, me mostra. Gideão foi chato pra caramba, gente. Gideão, ele botou um novelo no chão e pediu, eu quero que só o novelo fique molhado e ao redor tudo seco. Deus fez. Não, mas agora eu quero tudo molhado e o novelo seco. Sabe aquela pessoa do sinal? Me dá um sinal. Insegurança. Quando a paternidade na sua vida falhou, você tem insegurança de iniciar um projeto. Insegurança de falar. Já viu gente que é calada? Às vezes a pessoa não é calada, ela tem tanta coisa boa para falar. Mas quando chega numa roda de conversa, ela fica insegura de abrir a boca, de parecer ser ridícula. Eu lembro que uma vez eu dei um fora. Eu não sei se você já deu fora, mas é terrível. É terrível você falar coisa errada na hora errada. Eu estava numa roda, eu fiz um comentário infeliz. Daí o meu marido me olhou e a mulher me olhou. Nossa, eu falei, e agora? Eu troquei de cor várias vezes. E aquilo queria me bloquear. Mas sabe de uma coisa? Nem que você erre, o que tem se você errar? Seja você. A gente tem problema de errar. Não tem problema de errar, sabe por quê? Deus pega os nossos erros e consegue transformar eles. Sabe o que um passado bem resolvido te dá de presente? Uma maturidade que nenhuma outra coisa te dá. Tem áreas na sua vida que você já é PhD. Tem gente que já se meteu em dívida, coisa errada. Você conseguiu pagar, quitou tudo. E você pensou, nunca mais. Já fez isso? Me bate, se me vê com um carnê no bolso. Me pega. Nunca mais. Porque às vezes, os maiores aprendizados e maturidade que nós temos são dos erros que nós tivemos no passado. Só que mais ainda importante é quando você consegue aprender com o erro dos outros. Quando você consegue olhar e dizer, não, isso levou por esse caminho ruim, então eu não quero ir para esse lugar. E às vezes quando você olha para a sua família, você pode usar esse tipo de sabedoria. Você não precisa cometer os mesmos erros. Outro, rejeição. Está vendo aquele grupinho lá? Estão falando mal de mim. Todo mundo rejeita. Todo mundo, ninguém gosta dela. É aquela sensação de rejeição o tempo inteiro. Ferida de paternidade. Sentimento de estar sempre sozinha. Você pode estar com a sua família. Você se sente sozinha.
abandonada, aquela sensação, medo, dificuldade de conclusão de projetos. Você começa uma coisa na empolgação e não consegue concluir. Você não consegue acreditar em você. Tudo dos outros é bom, o seu não é. Parece que aquilo que a grama do vizinho é mais verde, aquilo que a pessoa faz é tão maravilhoso, você supervaloriza o que é do outro e você diminui aquilo que é seu. Você não acredita em você, no seu taco. Eu lembro quantas coisas na minha vida que eu tinha medo de mostrar. As ministrações no YouTube, o Rodrigo, meu maior encorajador, ele falou: Vivi, vamos pôr no YouTube. Não, Rodrigo, são ministrações simples. O que eu vou botar uma coisa dessa no YouTube? Quem vai querer ouvir isso? Eu nem sou uma pregadora. Eu falo de experiências, e falo aquilo que Deus fez. E o Rodrigo... E hoje, eu estava olhando, tem uma ministração que está com 400 mil visualizações. Aí eu penso, meu Deus, eu nunca acreditei em mim. E de repente, entrando num lugar em Deus, você começa a observar o que Deus pode fazer com aquilo que você considera fraco e nada. E eu comecei a observar que Deus, Ele quer trazer à luz coisas que nós não imaginamos que nós temos. Porque estão escondidas embaixo de feridas. Você se move por empolgação e não por propósito. Gente, eu vejo isso direto. Relacionamentos. Ai, parece, só anda junto. Já falei esses dias, anda só com uma, daqui a pouco se briga, não tem mais aquela amiga. Aí anda com a outra, fala mal daquela que deixou pelo meio do caminho, anda, daqui a pouco se briga, larga essa também. A sua vida é um rastro de gente ferida, machucada. Um rastro de gente abandonada. Você está sempre se iludindo nos relacionamentos, não se... Sabe o que o poder de um relacionamento tem? Sabe, quando esse relacionamento é poderoso, ele é forte, ele é coluna na sua vida. Quando você consegue vencer os pequenos desafios que todo relacionamento tem. Seja entre pai e filho, seja entre mãe, irmãos, família, amigos e casamento. Quer ver um relacionamento ficar forte? É você se decepcionar com aquela pessoa. Você escolher não maldizer ela, chamar ela de canto e falar: ei, eu não gostei do que você fez. Eu fiquei tão chateada. Não queria mais que tu fizesse isso, eu me senti tão mal. Se a outra pessoa for uma pessoa sábia e digna de confiança, ela vai dizer: me perdoa, não quis fazer isso. E bora! A amizade continua mais forte. O casamento continua mais forte. É esse o poder. Outra coisa, uma pessoa que tem a ferida paterna, ela não consegue, ela tem dificuldade de submeter a liderança. Ela tem problema com o chefe, ela tem problema com o pastor. Gente, eu canso de receber pessoas aqui na frente me pedindo perdão por coisas que eu nem sei que a pessoa fez para mim. Mas teve uma moça que me chamou a atenção. Ela disse: olha, eu não te conheço, estou congregando aqui, eu não tenho ainda intimidade contigo, mas eu cheguei aqui te odiando. Daí eu falei: mas por quê? Ela assim: não, tu não fez nada. Mas eu tive problema com a minha mãe, figuras, esse negócio de mulher. Eu tenho problema, eu sou mais fácil para mim entender com os homens. Mas com mulher eu tenho uma barreira. E eu falei: vem cá que nós vamos orar. Agora, vamos quebrar isso. E ela começou a falar dos problemas que ela teve com a mãe dela. Então, quando você vê uma pessoa com problema de autoridade, já viu aquelas pessoas que às vezes não é nem o problema, ela está sempre querendo confrontar uma pessoa de autoridade. Ela é sutil. Sabe aquela pessoa que consegue jogar no fogo sem dizer que foi ela? Ai, não fiz nada. Tem gente que tem o poder e a habilidade de fazer a confusão e sair por vítima da confusão e deixar todo mundo se brigando. Você está só assim, tem gente só assim, ó. Isso vem dessa ferida, sabe? Quer o tempo todo se provar e provar que é. O tempo todo. Sabe, eu fiz aquilo. Sabe, eu fiz aquilo outro. E sabe, eu fiz, eu causei, eu aconteci. Às vezes chega a se orgulhar de coisas envergonhosas. Sabe, não levei desaforo para casa, chamei de tudo. Não levo, meto a boca mesmo. Sou de falar a verdade, Ei, verdade não tem nada a ver com ser grosseiro e machucar pessoas.
A Bíblia diz que a verdade tem o poder de libertar, não de ferir. Vamos lá. Às vezes, ajuda só para ser aceito. Faz coisas só para ser aceito. Eu lembro que quando, lá em 2007, que eu parei de ministrar. Vocês lembram, né, Cleusa? Falei, não vou mais botar a mão no microfone por 1 ano. E sempre quando eu cantava, fazia alguma coisa, você desce, as pessoas vêm dizer, meu Deus, que voz. Nossa, que bênção. Glória a Deus pela tua vida. Né? Aí, não tinha mais, eu não cantava mais, não fazia mais nada, não tinha mais ninguém falando nada para mim. Eu lembro que eu entrei em crise. Um dia eu fui orar chorando, Deus, eu estava vendo o desespero, o desprezo. E Deus, é a síndrome da estrela. Eu falei, qual é essa síndrome? Que está no centro. Quem está no centro é Jesus. E a necessidade às vezes está no centro. Sabe aquelas pessoas que você tenta ter uma conversa com ela, você já desistiu, porque ela não deixa você falar? Ela conta, e você está ali para ouvir, você ajuda. Aí na hora que você quer falar, porque você tem que falar. Ai, mas eu também, ela te interrompe. Não, mas o meu filho, guri, ele começou a andar com 4 meses. 4 meses ele levantou, já tinha a dentadura completa nos dentes. Se provando. Já viu aquelas mães brigam de que o filho andou primeiro, comeu primeiro, meu filho isso. Gente, é terrível, tenha empatia. Tem gente que não tem noção. Outro dia nós estávamos conversando numa roda, uma pessoa assim, ai, estou tão preocupada com a minha menina, ela não está andando, já faz um tempo. Ai, a minha andou com 9 meses. Eu falei, ai, infeliz, fica quieta. Eu falei, não, mas é normal, tem crianças que realmente demoram. Sabe, é uma coisa. Aí você não consegue ter uma conversa com aquela pessoa, ferida paterna. Você vai olhar, faltou o pai. E você vai perceber que Deus é um Deus relacional. Deus ama se relacionar. Todo mundo vai dizer para você que Deus é um Deus de ritual. Não, Deus é ritualístico. Se ajoelha, ora. Gente, eu tenho uma bronca quando eu escuto essas coisas assim, que bota Deus numa caixa, que se sente dono de Deus. Não, Deus é relacional, Ele se relaciona conosco. E quando você recebe o amor de Deus como um pai, esse alicerce emocional entra nesse lugar e você começa a ser curada de todos esses sentimentos e rejeições. Você não precisa mais ser, já viu aquela pessoa que ela tem que aparecer, ela tem que ser, ela tem. Quando ela começa a conhecer o seu lugar em Deus, ela não precisa mais aparecer porque ela sabe quem ela é. E o valor dela não está no que ela faz, tem em quem ela é. E a ferida paterna é curada. E você sai desse lugar com uma autoridade jamais vista. E eu queria falar agora sobre herança materna. E é engraçado que dificilmente, você já viu que quase não se fala de herança materna? E nem de ferida materna? Mas tem muitas filhas que sofreram com as suas mães. Muitas e não poucas. E a nossa mãe tem um impacto muito grande em nossa personalidade. Sabe por quê? Nós ficamos muito mais tempo com as nossas mães. Você vai ter muita lembrança da sua mãe, se você a teve. E se você não teve sua mãe, se ela morreu quando você era criança ou qualquer outra coisa, das pessoas que cuidaram de você. E talvez a sua mãe foi uma ótima mãe, mas uma característica da geração passada é que elas não permitiam que o coração delas fosse curado. Você vai ver que a geração antes de nós, de mulheres, com 40 anos, elas já pareciam ter 80. Eram mulheres que não se permitiam cuidar delas, nem cuidar do seu coração. Às vezes eu digo, se você tem problema de coração, você vai aonde? No cardiologista. Mas se a sua alma que está ferida, você precisa se submeter a esses processos curadores de Deus. E essas mulheres, elas trabalhavam, elas tinham que viver, elas tinham que enfrentar, elas não tiveram tempo de cuidar delas. E às vezes essas mulheres plantaram nos filhos, apesar de serem boas mães, as suas feridas, as suas dores e as suas mazelas. E eu queria falar aqui sobre algumas mães, características de mães e características de filhos. Não quero que você acuse ninguém com isso. Nem acuse a sua mãe, nem acuse você mesma. Mas são características que vão mostrar lugares que precisam ser tocados e curados por Deus hoje. Amém? A mãe fantasma.
ausente, desconectado emocionalmente, talvez pela dureza da sua própria vida, por traumas do passado, por não ter experimentado amor, por ativismo, perfeccionismo ou ausência física. Ela fecha seu coração para o sentimento. Sabe aquelas mães que não deram carinho? Ela fala, é bom, então tudo come, vocês comem aqui, é bom, e deu. Cala a boca de vocês. Mãe, que mãe o quê? Vão comer e deu. E vão dormir também. E vão lavar o pé para dormir. Não tinha carinho, não tinha aconchego, não tinha um abraço. Como consequência dessa criação, os filhos têm relacionamentos superficiais com os outros, não conseguem ter relacionamentos profundos. E quando se entregam em relacionamentos, eles se relacionam de uma forma compulsiva e doentia. Já viu gente que se relaciona com compulsão e é doente? Tem gente que não sabe lidar com término de relacionamento. Já viu? Geralmente vem desse lugar, entra em desespero. Tem a mãe boneca de porcelana, emocionalmente descontrolada. Não consegue lidar com situações estressantes, muito menos com as emoções do filho. Brigam com outras mães, porque os filhos estão se brigando. Já viu isso? Mãe que entra na contenda dos filhos. Meu filho não foi convidado para aquela festa. Calma, vai acontecer com a vida dele sempre isso. A gente não vai ser convidado para tudo. Os filhos não conseguem, uns filhos, a característica deles é que eles não conseguem exercer intimidade e afastam as pessoas das quais precisam receber cuidado. Essas crianças recuam, elas têm medo, elas ficam prisioneiras do medo, porque a mãe era totalmente descontrolada. Elas não se envolvem em projetos, não crescem profissionalmente, não crescem em nenhuma área, porque elas estão ali tomadas de medo. Mãe controladora usa manipulação emocional para conseguir o que quer. Ela é imprevisível e não fornece estrutura emocional para os filhos. Os filhos tendem a se isolar e são presos por culpa e desespero. A mãe manipuladora é aquela que vai sempre permitir que o filho se sinta culpado pela dor dela. Tá vendo? Porque eu estou assim por causa da tua culpa. Já viu que antigamente falava, vocês vão me botar num caixão? As mães diziam. Pegou. Tu vai ver, eu vou pegar uma linha reta nessa BR, eu não volto mais. Vocês vão me matar ainda, vocês vão ver. O filho é preso em culpa, totalmente travado e manipulado por essa mãe. Tem mais. A mãe troféu vive através dos filhos. Admira-os. Fala deles para todo mundo. Ai, meu filho, tu sabia que o meu filho já fez isso? Às vezes tu não quer nem saber. Já viu quando as mães vêm falar dos filhos para ti? Admira-os, fala deles, mas não conseguem aceitar todos os aspectos deles. Especialmente nas partes negativas. Cobra um alto padrão do filho, de nota. Se o filho é envolvido em esportes, da competição do filho. Ela não sabe lidar com o defeito dos filhos. E a aceitação dela é baseada no desempenho. Conforme o desempenho do meu filho, gera a minha aceitação. Os filhos tendem a serem orgulhosos, precisam ser tratados como alguém especial e se escondem em uma capa de perfeição por medo de rejeição. E não conseguem pedir perdão e assumir seus erros. Vocês estão me olhando tão sério. Agora é a última e uma das piores. A mãe que casa com seus filhos. É dependente do filho. Mesmo depois da saída dele de casa, ela não consegue cortar os laços emocionais do filho. Esses ficam presos a ela e até dependentes financeiramente. Ela nem faz questão que aquele filho faça uma faculdade, se desenvolva, porque o que ela quer mesmo é que ele fique dependente dela. Como consequência, os filhos têm dificuldade de se relacionarem, alguns nunca se casam, se separam e logo voltam para a casa da mamãe.
Eles podem ser facilmente desorganizados, têm problemas de desenvolver sua identidade, seus talentos, lutam com irresponsabilidades e falta de controle. Não conseguem controlar finanças e rotinas diárias. E eu poderia falar aqui de inúmeras mães, mas eu quero parar aqui, para que hoje possamos deixar a luz de Jesus iluminar esses lugares escuros. Sabe o que eu fiz até agora? Eu denunciei lugares escondidos da nossa alma, da nossa vida, para que o Espírito Santo possa tocar eles. Talvez você até se identificou com uma dessas mães, ou você teve uma mãe assim, e Deus hoje quer curar você profundamente. Ele quer pegar a gente hoje por dentro. É como se Ele te levasse para um lugar. Olha que incrível isso. Existe um musgo que eles tiraram de um lugar totalmente horrível. Um musgo, e colocaram ele em outro ambiente. Aquele musgo brotou uma flor maravilhosa dele. Maravilhosa. E eu descobri uma coisa, que Deus às vezes precisa mudar os nossos ambientes, para que coisas que não floresciam em certos lugares floresçam em outros. Por isso que quando você entra no ambiente da presença de Deus, coisas na sua vida que você nem sabia que você tinha, você começa a ter. Você não começa a se reconhecer. E Deus hoje quer tocar essas raízes da sua vida, para que você não dê mais desculpa de quem você era, como você foi criado, de como era sua mãe. Deus quer tratar você hoje, porque a partir de hoje Ele quer lançar você num lugar novo, que vai trazer uma nova versão de você mesma, que você ainda nem conhece. O Espírito Santo está aqui hoje lidando com mulheres que precisam liberar perdão aqui hoje. E talvez você pense, mas eu super já liberei perdão, será? E hoje o Espírito Santo quer alcançar esses lugares. Eu queria que você ficasse de pé. O Senhor quer tocar nesses lugares na sua vida e no seu coração. Gideão foi um poderoso guerreiro que andou em independência, mas ele teve que abandonar esse lugar da presença dele, esse lugar de família. E eu queria encorajar você hoje a olhar para o seu coração, para as raízes do seu coração, e se pergunte: quantas coisas precisam ser curadas aí dentro do seu coração? Quantas dessas características você carrega na sua fase adulta, no seu casamento, que destroem a sua vida? Queria que apagassem as luzes. Quantas? E eu creio que o Espírito Santo quer tocar profundamente seu coração hoje, como fazendo uma cirurgia em você. Hoje Deus vai quebrar um ciclo. Deus está quebrando um ciclo através da sua vida. Você não vai mais repetir os mesmos erros dos seus pais. E antes de a gente orar, eu queria chamar a Fábio, mãe do Samuel. Fábio, vem cá um pouquinho. A Fábio está aqui. E a Fábio venceu um dos piores vales, né? A Fábio venceu o câncer do filho. Em hospitais, muitas vezes foi desenganado, né, Fábio? Sem esperança. Lembro de várias vezes eu viajando de carro, ela mandava um áudio: Vivi, acho que é hoje. E ela venceu, e esses dias o Samuel veio aqui e tirou uma foto comigo, agradecendo, um menino lindo, se recuperando da quimioterapia. E Fábio, tu tem autoridade, sabe? Deus te confiou uma autoridade sobre a tua vida. E o Senhor me mostra que tu vai consolar muitos corações. É como se tu fosse um Lázaro na mão de Deus, e Samuel fosse um Lázaro, que muitos iam ver Lázaro, porque Lázaro havia ressuscitado. E nós temos uma mãe aqui que está passando uma luta muito grande. A Drena. Está com um filho, né, Drena? O mesmo processo. E eu queria conectar vocês duas. Eu creio que a Fábio tem muito para te oferecer, daquilo que ela já viveu, das experiências. E eu creio que a oração
E essa união, essa amizade vai trazer cura. Sabe, Deus nos conecta com pessoas que você nem imagina. Com gente que passou por guerras que nós passamos. Pessoas que não precisam falar nada, mas elas são esperanças para nós. E eu queria chamar você aqui hoje, eu quero orar por você, que você sente no seu espírito que ainda existem raízes que precisam ser curadas da sua família. Você percebe que você tem áreas travadas, as coisas parecem que não andam, tem coisas que você não consegue concluir, e Deus precisa tocar você nessa herança materna, nessa herança paterna. Sabe, até coisas boas que os seus pais deixaram para você, você não consegue usufruir porque você não é curada. Você não consegue ver a parte boa, você só consegue olhar a parte ruim. Eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Vem rapidamente, eu sei que Deus vai tocar muitas mulheres nessa noite. Espírito Santo, Ele falou comigo. Pode vir, pode vir. Se eu te trouxe aqui hoje porque Ele vai curar. Tem raízes de depressão que são por conta disso. Você é casada, você tem filhos, mas uma insatisfação parece que assombra você. Aquela dor familiar, sabe, aquilo parece que entristece seu coração. Quando está tudo bem, parece que o inimigo usa a tua família contra ti, palavras. E aí você não consegue usufruir daquilo que Deus tem. Você fica tão presa. Pode vir para frente. O Espírito Santo quer. Isso, vem mais para frente. O Espírito Santo quer trazer sobre você cura nessa noite. Eu quero falar para você o que eu recebi, uma palavra. O menino que estava orando, ele falou assim para mim: Vivi, enquanto eu orava por ti, pela reunião, pelas mulheres, eu vi você entrando num cartório. E você pegava muitas certidões e rasgava elas no meio, ia rasgando essas certidões. E você recebia novas certidões de Deus na sua mão. E você ia distribuindo essas certidões. Tem meninas aqui que não tem o nome do pai na sua certidão. Tem meninas aqui que passaram por situações que talvez o seu marido nem sabe. A sua melhor amiga não sabe. E Deus está falando para você: eu quero curar esses lugares, porque eu conheço esses lugares. Eu sei quando você chora por esses lugares. Eu sei quando você não consegue vencer algumas situações por causa disso. Eu quero curar você e dar uma identidade nova, uma certidão nova de uma mulher tocada, curada, com as suas carências curadas. Em nome de Jesus. Comece a falar com Deus. Diz assim: Deus, amolece a terra do meu coração, Pai. Tem mulheres aqui que se decepcionaram profundamente com o seu pai. É uma decepção diária. Você olha e você se entristece. Deus vai mudar os seus olhos sobre o seu pai. Deus vai mudar os seus olhos sobre a sua mãe. O Senhor está curando a sua geração, a sua raiz, tocando lugares profundos. Quantas meninas, mulheres que estão aqui, que perderam a sua mãe quando você ainda era pequena, perderam seu pai quando você era pequena. Queria que você levantasse as suas mãos. Você perdeu seu pai e a sua mãe quando você era pequena. Você era uma criança. Quantas mulheres. O Senhor diz para você que Ele cuidou de você. Que ainda que você às vezes rolou de tio em tio, outras pessoas tentaram tomar esse lugar na sua vida, Ele está falando para você que Ele cuidou de você. E Ele te trouxe aqui hoje para dizer para você que a sua vida é dele. A Bíblia diz que Ele é o pai dos órfãos. Então você não é órfão, você tem um pai. Você não precisa mais olhar para um homem ou para alguém para suprir esse lugar, porque o seu pai é Deus. E Ele estabelece dentro. Você vai perceber que na sua vida inteira existiam alguns cuidados de Deus tão peculiares que você sabia só podia ser Deus. Só podia ser Deus. E eu queria orar agora pelas mulheres que precisam liberar perdão para os seus pais agora, tanto para sua mãe quanto para o seu pai. Eu quero te ajudar nisso. Mulheres aqui que foram iniciadas em lugares de umbanda, espiritismo, sabe? Mulheres que foram iniciadas em lugares e Deus quer trazer cura sobre o seu coração. Deus quer curar você.
Você tenta perdoar, mas você não consegue. Você ainda tem mágoa, você ainda, sabe, a expectativa do Pai perfeito ainda está no teu coração. As vontades que você queria que Ele buscasse você nos lugares, que Ele te cuidasse, que Ele te olhasse diferente, mas não foi assim. E Deus está falando para você: eu quero e eu preciso curar esse lugar, mas a porta da cura é você perdoar. E eu queria te dar liberdade agora, mulher, para você perdoar. Profere com a sua boca: Pai, diga o nome do seu Pai, eu te perdoo. Você pode falar isso? Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, Pai. Você pode falar isso para Deus. Deus, eu perdoo o meu pai. Faça isso agora. Faça isso agora. Faça. Em nome de Jesus. O Senhor quer liberar algo sobre a sua vida. Você vai pedir perdão. Perdoe Ele por Ele ter construído outra família, ter tido outros filhos. Perdoe Ele. Entre nesse lugar. Perdoe. Porque Ele não protegeu você. Perdoe. Comece agora a liberar perdão para sua mãe, por ela não ter te ensinado coisas básicas que você precisava saber, por ela ter sido omissa, ausente, por ela ter sido ainda religiosa, mas não ter expressado Jesus, por ela ter sido egoísta, por ela não ter acreditado em você, ter falado palavras que te feriram profundamente. Deus está desmascarando algumas mentiras aqui agora que você ouviu. Está falando: ei, você não é isso. Você não é preguiçosa. Você não é uma mulher de rua. Você não é uma mulher suja. Você é minha filha. O Senhor está arrancando algumas palavras que você ouviu, que você não ia dar nada, que nada ia dar certo para você, que você ia casar com um cara que ia te bater, um cara que ia te maltratar porque você merecia, era isso. Quantas mulheres saíram de casa para fugir de uma família difícil e entraram num casamento terrível? Não tiveram tempo de escolher e se envolveram com pessoas erradas, se feriram. O Espírito Santo está hoje aqui curando as suas raízes mais profundas. Ele está tocando nesses lugares. Ele está arrancando palavras que você ouviu, que até hoje, às vezes você escuta ainda quando você vai tomar banho. O Espírito Santo está aqui agora. Perdoe a sua mãe de uma vez por todas. Comece a perdoar os seus pais. Será que você consegue falar com o Abba, Pai? Você consegue dizer assim: Pai? Consegue? Tem mulheres que têm dificuldade de falar, chama Deus de Pai. Será que você pode hoje falar: Pai? Repita várias vezes: Pai, Tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai. E esse meu Pai é além do que eu poderia imaginar. Esse meu Pai faz por mim aquilo que eu nem peço. Ele conhece as palavras antes que elas saiam da minha boca. E esse meu Pai tem pensamentos de paz e não de mal para mim. E esse meu Pai tem os pensamentos maiores e mais altos do que os meus. E esse meu Pai não desistiu de mim e não desiste. E esse meu Pai toca os lugares mais profundos do meu coração e da minha vida. Será que você pode desfrutar do amor do seu Pai, que trouxe você aqui hoje, que curou o seu coração hoje? Tem uma herança nova te esperando. Uma herança totalmente nova. Porque Ele está chamando filhas que são parecidas com Ele. Você não é as mulheres da sua família. Você não vai seguir um rastro. Não vai seguir um rastro de maldição, de escolhas erradas. Porque você tem um Pai. E você é parecida com esse Pai. E Deus vai começar a liberar caminhos novos para a sua vida. Tem mulheres aqui que são tão guerreiras, trabalham, se mantêm, pagam as suas contas, se viram, tiveram que ser independentes na força do braço. Deus está falando assim: ei, deixa eu cuidar de você.
Deixa eu te mostrar o que eu faço com as minhas filhas. Deixa eu te proteger. Essas raízes hoje curadas vão dar frutos amanhã. A uva esmagada hoje vai produzir um vinho amanhã. A uva esmagada hoje vai produzir frutos de alegria amanhã. Eu quero te abençoar com essa palavra. Eu quero te abençoar com uma certidão nova hoje saindo desse lugar, com uma identidade nova saindo desse lugar. Nós desmascaramos esses sentimentos todos, esses inimigos, e nós nos submetemos a esse amor de Deus. Você não precisa ter uma família perfeita para ser uma mulher equilibrada. Deus está te levando para esse lugar. O Espírito Santo está aqui. Queria que você estendesse as mãos lá para sua casa agora. Onde você mora, isso. Comece a liberar, você que é mãe, sobre a vida dos seus filhos. Comece a liberar sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre a sua família. Essa unção que pegou você hoje. Que os seus filhos não precisem passar por curas e restaurações, porque eles tiveram uma mãe curada. Que os seus filhos não precisem, porque eles tiveram pais curados. Em nome de Jesus, Senhor, sobre cada mulher que aponta sua mão para sua casa, como um ato de fé. Relacionamentos que estavam quebrados nessa casa, nesses lares. Talvez esposa sem falar com o marido, pais e filhos brigados, relacionamentos rompidos. Nós clamamos agora pelo conserto e pela restauração que o Senhor pode fazer, Deus. Restaura casamentos. Existem casamentos que estão aqui, Deus, por um fio do divórcio. Mas eu sei que se o Senhor for a terceira dobra, esse cordão não se rompe. E eu peço, Deus, entre nesse casamento, faz um milagre nessa família, Pai. Sobre cada mulher que entrou aqui desenganada dos médicos, que entrou aqui nesse lugar com um quadro depressivo, eu quero profetizar que o sol vai raiar na sua vida outra vez. A cura completa do Espírito, para que você viva uma vida saudável, cheia da presença de Deus. Nós clamamos por Ti, Abba Pai. Tu és o nosso amado Jesus, nós Te adoramos, nós Te amamos. Em nome de Jesus.